Olá, vamos então continuar a aula anterior, onde nós estávamos abordando um exemplo número 2. O exemplo número 2 diz o seguinte, pergunta o seguinte: quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Na aula anterior, nós abordamos esse problema usando a seguinte estratégia. Nós tínhamos aqui então um número de 3 algarismos, a restrição é que eles não podem se repetir, e eu comecei preenchendo a casa das centenas. Por que fizemos isso? Nós fizemos isso porque dentro do nosso problema existe uma restrição implícita. Qual seria? Bom, se eu tenho que construir um número com 3 algarismos, pressupõe-se que esse primeiro algarismo não pode ser zero. Então essa termina sendo uma restrição a mais que eu tenho sobre o meu problema. Uma maneira de eliminar essa restrição é eu já começar a resolução pelas centenas, ignorando a possibilidade de acontecer aqui um zero. A gente viu que essa foi uma maneira muito simples de resolver o problema e nos trouxe, um raciocínio bastante compreensível. Entretanto, a gente poderia também se pensar, bom, eu posso resolver esse problema de outra maneira? Em geral, em um problema de análise combinatória, a resposta é sim. Em geral, a gente quase sempre vai ter pelo menos duas maneiras distintas de raciocinar e de pensar e de produzir uma solução. A estratégia que nós tomamos para resolver o problema é que vai definir se esse problema realmente vai ser mais simples ou um pouco mais complicado. Nós observamos que poderíamos ter começado essa contagem, por exemplo, pelas unidades, depois pelas dezenas, depois pelas centenas. De certa forma, estaremos adiando a dificuldade implícita do problema, que seria de considerar a possibilidade de termos um zero aqui. Em geral, quando se trata de problema de análise combinatória, deixar uma restrição, deixar uma dificuldade para depois, quase sempre implica em ter uma solução mais difícil. Então nós vamos perceber a dificuldade que nós temos em abordar o problema dessa maneira e vamos perceber por que ele fica mais complicado. Vamos lá. Se eu quero construir um número de 3 algarismos e eu vou começar pelas unidades, quantas opções eu tenho? Eu tenho algarismos de 0 a 9 para serem preenchidos, então eu tenho 10 possibilidades. Caminhando agora para a casa das dezenas, eu não posso mais repetir o algarismo que eu coloquei nas unidades. Então significa que eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter agora 9. E agora, quantas possibilidades eu vou ter para as centenas? Essa é a pergunta que pode levar o estudante ao erro. Por quê? Se o estudante é desatento, ele vai simplesmente desprezar esses dois algarismos e considerar a resposta aqui como sendo 8. O que estaria errado. É um raciocínio considerado precipitado. Por quê? Bom, porque dentro dessas 10 possibilidades aqui, pode ser que eu não tenha utilizado o zero. Dentro dessas 9 possibilidades aqui, pode ser que eu também não tenha utilizado o zero. Então, dentre os 8 números que estão aqui disponíveis, o zero pode ser um deles. E se o zero for um deles, eu vou estar contando com um algarismo onde começo por zero. Isso estaria incorreto. Então a pergunta é, como então resolver esse problema uma vez que a gente imprimiu o raciocínio de começar pelas unidades ao invés de começar pelas centenas? Você percebeu a dificuldade? Você percebeu que começar pelas centenas, começar pela restrição de impor aqui um número diferente de zero, facilita a resolução desse problema? Bom, felizmente, a gente dividindo aqui esse raciocínio em 3, a gente consegue resolver esse problema com não tanta dificuldade assim. Nós temos 3 possibilidades, eu vou considerar cada uma delas. São 3 possibilidades que se excluem, ou seja, são autoexcludentes. Se uma ocorre, necessariamente as outras 2 não vão ocorrer. E sempre vai ocorrer pelo menos uma das 3. Então vamos avaliar as 3 possibilidades que a gente tem. A nossa primeira possibilidade é o seguinte: o número que aqui foi escolhido para as unidades, ele é o zero. Então já vou determinar aqui como sendo o zero. Então, das centenas eu não sei, das dezenas eu não sei, mas das unidades eu já estou determinando que é zero. Essa é a nossa primeira possibilidade. A nossa segunda possibilidade é o zero aparecer não nas unidades, mas aparecer nas dezenas. Essa vai ser a nossa segunda possibilidade. A nossa terceira possibilidade vai ser o zero não aparecer em nenhuma. Ele não aparece nem nas dezenas, nem nas unidades, e obviamente não vai aparecer também nas centenas.
Quantas possibilidades, então, eu tenho aqui nessa minha... Quantos algarismos eu tenho aqui, então, nessa minha primeira possibilidade? Nessa minha primeira possibilidade, como que eu já tenho zero, então já utilizei o algarismo, aqui nas dezenas me sobram 9. Como eu já utilizei o zero, então não preciso me preocupar aqui na centena, não vai aparecer zero. Então está eliminado o zero e está eliminado o número que eu utilizei aqui nas dezenas. Então quantas possibilidades eu tenho? Aqui eu tenho exatamente 8. Analogamente, o zero que já foi utilizado aqui na minha segunda possibilidade, eu tenho aqui 9 possibilidades para preencher as unidades e 8 para preencher as centenas. Nossa terceira possibilidade diz que o zero não está nem nas unidades, nem nas dezenas, consequentemente eu também não vou contá-lo nas centenas, porque senão não teríamos um algarismo de 3 dígitos. Então aqui quantas possibilidades eu tenho? Eu não vou ter mais 10 possibilidades, porque eu estou excluindo o zero, então aqui eu vou ter 9 possibilidades, aqui eu também terei 9, e aqui eu terei 8, aqui eu terei 8 possibilidades, porque eu não posso repetir o algarismo das unidades, e aqui eu terei 7, porque eu não posso repetir o algarismo nem das unidades e nem das dezenas. Então, vamos agora ver quantas possibilidades eu tenho nessa minha primeira situação, nessa minha segunda situação, nessa minha terceira situação. Perceba que eu consegui dividir em 3 situações que são distintas, que são situações que não há interseção, e eu vou fazer essa contagem adicionando cada uma das possibilidades, certo? É o chamado princípio da adição. Então aqui eu vou ter quantas possibilidades? 8 vezes 9. 8 vezes 9 é 8 vezes 9 é 72. Aqui eu também vou ter 8 vezes 9 possibilidades. 8 vezes 9. Isso também vai dar 72. Aqui eu vou ter 7 vezes 8 vezes 9. E aí, se você não tem um calculador à mão e você está de olho na aula anterior, você pode utilizar o mesmo princípio, o mesmo macete para multiplicar por 9 de maneira simples. 7 vezes 8 é 56. E aí eu posso encarar 9 como sendo o quê? Como sendo 10 menos 1. Então, utilizando a propriedade distributiva, aqui eu tenho 56 vezes 10, que é 560, menos 56 vezes 1, que é o próprio 56. Isso aqui vai ser exatamente 504. Agora, a minha resposta vai ser dada pela soma de todas as situações que eu abordei aqui. Então, qual é a resposta? A resposta é 72 mais 72 mais 504. Vamos lá. 2 mais 2 mais 4 dá 8. Então, já sei que o algarismo das unidades aqui vai ser 8. 7 mais 7 dá 14. Então, eu vou ter 140 mais 500, eu vou ter 640. 648, então, é o nosso resultado.